graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre toda a igreja. Amém? Diga amém. A gente tem que concordar, né? A gente tem que dizer amém para toda palavra de bênção que é proclamada sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. E graças a Deus, né? Ele é bom, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. A gente muitas vezes não entende as coisas que Deus faz, mas a gente precisa confiar nele de todo o coração. E muitas coisas estão acontecendo. Vocês estão vendo o que está acontecendo essa semana lá na França, né? Vocês sabem que a gente tem um chamado de Deus, um ministério para apoiar as igrejas lá da França. E a gente está vendo assim com muito cuidado tudo isso que está acontecendo lá. E ontem nós recebemos um amigo nosso lá da França, um pastor de uma igreja lá, publicou no Facebook dele alguma coisa a respeito do que está acontecendo, né? E você vê para todo lugar lá nas notícias lá, né? Todo mundo, Jesus Charlie, eu sou Charlie, né? As pessoas se irmanando, né? No sofrimento, naquele problema que aconteceu lá, daquele atentado, com aqueles que foram mortos e também com os que estão sofrendo por causa dos que foram mortos, né? Existe assim a sociedade toda se posicionando, né? Dessa forma, dessa maneira. Mas esse pastor amigo nosso, né? Publicou lá. E ele disse o seguinte: Je ne suis pas Charlie, eu não sou Charlie. Porque, na verdade, sem querer dizer ou aprovar de qualquer maneira aquilo que aconteceu lá, porque realmente aquilo lá foi totalmente reprovável, foi um assassinato em massa, né? E a gente não pode concordar com isso de forma nenhuma, isso não existe, né? No reino de Deus, no meio do povo de Deus, qualquer tipo de permissão, mesmo se você olhar no Velho Testamento e ver as coisas que aconteciam lá, que lá era um contexto. Então, de forma alguma, a gente quer aprovar aquilo que aconteceu, mas nós também não precisamos aprovar as pessoas que estão fazendo as coisas do modo como elas estão fazendo, porque aquele pessoal lá do Charlie Hebdo, eles são extremamente radicais também na crítica deles, são muito contundentes, muito incisivos, e eles ferem muito as pessoas com a crítica deles. É uma crítica muito dura, uma crítica que ironiza com coisas que são importantes para outras pessoas. Então isso não é, no nosso entender, uma forma correta de se fazer as coisas. Isso machuca pessoas, isso fere pessoas, e isso faz com que pessoas sejam desestabilizadas e possam ter atitudes como aquelas que foram tomadas, né? Então aquilo, de certa forma, não estou dizendo que foi merecido, de forma alguma, não foi merecido, tá? Mas de certa forma foi uma atitude provocada. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a se irmanar com a atitude de pessoas que estão sendo, né, que estão sendo exageradas, que estão se excedendo os limites, né, daquilo que é a liberdade. E aí fala-se muito em liberdade, né? Ah, mas tem que ter liberdade de imprensa, liberdade de dizer o que você pensa. Mas a mesma sociedade que está lá com o Je suis Charlie, né, dizendo nós somos Charlie, nós defendemos isso, nós acreditamos nessa liberdade de imprensa, nessa liberdade das pessoas dizerem o que elas querem dizer. Essa mesma sociedade cerceia a igreja em toda forma de expressão pública de fé. Então, por exemplo, o Michel estava dizendo que há poucas semanas atrás os pastores tiveram que lidar com a situação, os pastores evangélicos lá na França, de os símbolos cristãos visíveis todos tiveram que ser retirados. Então, por exemplo, nenhuma árvore de Natal você não podia colocar uma estrela no topo da árvore, porque aquilo é um símbolo de alguma coisa religiosa. Então você teve que tirar da igreja, tirar de todos os lugares visíveis, símbolos e elementos que pudessem representar a fé. E isso é uma forma de cercear a liberdade, certo? Então, na verdade, a liberdade aí é uma liberdade entre aspas, né? Para alguns mas para outros ela não serve. Então, ao mesmo tempo que você tem liberdade de dizer o que pensa na imprensa, você não pode dizer o que pensa em público nas questões religiosas, porque você é perseguido, você pode ser preso, né? Então é uma coisa muito duvidosa. Eu queria passar um vídeo, dá para colocar nele. Esse vídeo é um testemunho de um pastor brasileiro que Deus chamou em 2011, enviou para a França. Esse pastor hoje está trabalhando com uma igreja em Paris, a igreja Bonne Nouvelle, Boas Novas, né? E é um homem de Deus, eu conheci ele há poucas semanas, a gente conversou por e-mail, e eu queria que você ouvisse o testemunho dele, para você ver o que realmente está acontecendo na França em termos espirituais, né? Pode colocar nele, por favor. Vivi na França, um país de extrema riqueza histórica, uma das nações que mais contribuiu para a formação do novo mundo ocidental. Nós estamos aqui em Paris, no coração da França, uma das capitais mundiais da arte, da cultura e do entretenimento, para onde são atraídos todos os anos milhares de visitantes e de imigrantes. Mas aqueles que são atraídos para cá, ofuscados pela beleza da cidade-luz, muitas vezes
esse encontro. Percebe-se que por aqui existe uma sensação muito grande de falta de significação ou propósito para se viver. Ainda que de maneira maquiada, a França apresenta um dos maiores índices de suicídio do mundo. E nós não temos como ignorar que essa tragédia social não esteja vinculada ao fato de que essa nação jamais conheceu o Evangelho. Na França, o grande reformador Calvino não conheceu os frutos do seu trabalho. A situação em Paris ainda mais alarmante. Menos de 1.000% da população é declaradamente evangélica. Contam-se apenas hoje 70 igrejas para uma população de mais de 2 milhões de habitantes. Apenas 45 delas são voltadas para o público francês. Em 2011, eu e minha esposa viemos para cá a fim de contribuir com o progresso do Evangelho no território francês. No final de 2012, nós nos engajamos com esse grande sonho de Deus que começa a se tornar realidade na França, que é a plantação da Église voluntária. Nós pretendemos formar uma igreja acolhedora e contextualizada, mas que ao mesmo tempo seja compromissada com a sã doutrina bíblica. Nós também desejamos que essa comunidade seja completamente engajada com a missão integral. Nossa igreja está hoje estruturada em grupos pequenos que se encontram ao longo da semana para discutir as pregações que têm sido feitas nos domingos. E um dos maiores focos da nossa igreja hoje é a formação de discípulos que formem discípulos. Nosso grande sonho é que o trabalho que a gente tem começado aqui possa perdurar. Nós temos então investido bastante tempo na formação pessoal de discípulos, a fim de que estes se tornem capazes de reproduzir a fé cristã. Nosso Senhor Jesus comissionou os seus discípulos a pregar o Evangelho a todas as nações. E essa é uma das condições para o seu retorno, que todos os povos tenham tido a oportunidade de ouvir o Evangelho. Mas, infelizmente, a realização desse projeto envolve muitas dificuldades que ultrapassam aquelas de âmbito espiritual. Desde que a gente veio em Paris, para que a nossa participação nessa obra fosse possível, assim como o apóstolo Paulo, a gente tem feito tempos. Eu estou trabalhando em meio período na área de turismo e a Mayra, minha esposa, trabalha numa empresa de consultoria em tempo integral. Também, assim como Paulo, nós ansiamos que a articulação da igreja, de nosso Senhor, forneça oportunidade para que a gente volte a se dedicar integralmente ao ministério. Hoje, enfrentamos um urgente desafio financeiro que pode implicar no fim da nossa contribuição para o progresso do Evangelho na França. Nós temos consciência que a necessidade financeira para a manutenção das nossas vidas por aqui é muito elevada, mas nós temos ainda mais convicção de que o valor da alma humana não pode ser mensurado financeiramente. Quando nós olhamos para Cristo, o autor da nossa fé, nós percebemos que ele não mediu esforços para considerar o valor da salvação de uma alma. Nós gostaríamos de contar com as suas orações. Considere também em oração se tornar parceiro financeiro desse projeto. Compartilhe esse vídeo com os seus mantenedores. Torne a necessidade do Evangelho na França conhecida. Nós temos convicção de que você pode também ter o privilégio de contribuir para a promoção do Evangelho na França. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Aleluia. Muito bem. Essa missão França deles, a missão França do pastor Davi Pelosi, não tem nada a ver com aquilo que a gente está fazendo aqui em Uberlândia, tá? A gente tem que deixar isso claro. Eles são vinculados a algumas igrejas do Rio de Janeiro, né? E para vocês terem uma ideia de que Deus está movendo pessoas de diferentes lugares. Aquele amigo que eu mencionei agora há pouco, o Michel, pastor Michel, que por sinal ele está vindo aqui a Uberlândia para a época da Convenção Sal da Terra, início de março. Ele vai estar aqui junto com o pastor presidente de uma das igrejas da França que a gente tem trabalhado, a igreja France Mission. Esse pastor, ele diz que ele trabalhou durante 12 anos na África, num país de
de cultura muçulmana, de língua francesa, mas de cultura muçulmana, uma ex-colônia da França. E hoje, trabalhando na França há em torno de 3 anos, ele nunca foi tão perseguido, né, em termos de religiosos, em termos de poder testemunhar do Evangelho, de falar da palavra de Deus, nunca foi tão perseguido como ele está sendo agora. Ou seja, ele já trabalhou num país muçulmano por 12 anos e lá ele não era tão perseguido como ele é perseguido na França. E vocês viram o Davi Pelosi falando das dificuldades que eles têm passado, são dificuldades de toda a natureza, dificuldades financeiras, e a igreja, eu creio, Deus está despertando para que ela se posicione e participe desse desafio, que é um propósito e um plano de Deus. Deus é bom. Eu quero ler para vocês, antes da gente entrar no texto que a gente vai meditar, Hebreus 12, para a gente entender um pouco disso que aconteceu na França essa semana também, né? Hebreus 12, no finalzinho do capítulo, o escritor vem falando algumas coisas e ele conclui com esses versículos aqui. Versículo 26 em diante, do capítulo 12 de Hebreus. Naquele tempo, Hebreus 12, 26. Naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isso: mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras mais uma vez mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, não se assuste quando você vê que Deus está abalando as pessoas, as nações, que Deus está chacoalhando, sacudindo, fazendo tremer as bases de uma sociedade, porque é isso mesmo que Deus disse que iria fazer. Ele vai sacudir, Ele vai fazer tremer, Ele vai abalar, para que as pessoas parem, para que elas pensem, para que elas reconsiderem, para que elas tenham oportunidade de se encontrar com Cristo Jesus e de se posicionar diante do Evangelho de Jesus Cristo, para que elas possam ouvir esse Evangelho e crer nele, para que elas deem atenção àquilo que está sendo falado. Deus vai sacudir, Deus vai abalar. E isso que está acontecendo lá na França, tem tudo, viu, irmãos? Tem tudo para piorar, para ficar cada vez pior. É uma situação que tende a crescer e ser cada vez mais difícil. E nós temos que orar por aquele país e por aquilo que está acontecendo na Europa, porque aquilo vai refletir em todo o mundo. Não tenha dúvidas. O que acontece hoje na França vai refletir, vai se espalhar por todo o mundo, e não só lá na Europa, vai afetar a gente aqui também. Então nós precisamos orar por aquele país, orar por essa situação e confiar naquilo que Deus está fazendo. Não pedir a Deus para parar de fazer o que Ele está fazendo, pedir a Deus que Ele faça a sua vontade. Amém? Agora sim, vamos para Mateus capítulo 7, porque agora Deus quer abalar o nosso coração, Deus quer fazer tremer o nosso coração, Deus quer que a gente pense e reflita sobre como nós estamos vivendo. Nós não viemos aqui para ouvir uma palavra bonita, que simplesmente nos console, nos encoraje, nos anime, e a gente vá para casa e a gente não reflita sobre como nós estamos vivendo a nossa vida e qual é a importância que as coisas de Deus estão tendo na nossa existência. Mateus 7, versículo 24 em diante. Aí fala sobre os 2 alicerces, os 2 fundamentos, né? Jesus está concluindo aí o sermão da montanha, o sermão do monte, o famoso sermão do monte, que começa lá com as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, e aí Jesus vem ensinando muitas coisas. Gente, na palavra de Deus, esses 3 capítulos de Mateus são extremamente fortes e importantes para a vida do povo de Deus. Eles são muito práticos, eles são muito assim, são coisas que você tem que colocar em prática na sua vida, no seu dia a dia. Então a igreja precisa conhecer esses 3 capítulos, mais do que ela conhece o restante dos evangelhos, mais do que ela conhece outros trechos da palavra de Deus, precisa conhecer e praticar. Conhecer e praticar. É sobre isso que Jesus está falando aqui. Mateus 7, 24 em diante, ele diz assim, concluindo o sermão do monte, depois de ter ensinado várias coisas: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. Primeiro momento, né? Agora no segundo momento, Jesus diz: quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva,
vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e foi totalmente destruída. Em qual situação dessas duas situações aí que Jesus falou, você encaixaria a sua vida hoje? A sua casa, a sua vida, em que você se encaixa aí? Você é como homem, né, sábio, obviamente sábio, né, que foi construir uma casa e fez uma fundação. É uma coisa muito óbvia isso, não é? Se você vai construir alguma coisa, você tem que começar pela fundação. Quem já fez reforma ou já construiu casa aí, qualquer coisa, levanta a mão. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a fundação, não foi? Foi aquela estrutura, né? Geralmente de concreto armado, com ferro, e que vai sustentar a nossa construção, para que a nossa construção seja uma construção firme, duradoura, né? Não tenha trincas nas paredes. E hoje existem métodos construtivos que não usam fundações como essa, né? Existem métodos mais simples, mais baratos, mas também não tão eficazes. Então sempre foi, né? Naquela época já era, e hoje ainda é, a melhor forma de você construir uma estrutura duradoura é você construí-la sobre uma fundação consistente, sobre a rocha, como Jesus dizia aqui. Então isso é uma coisa muito óbvia. Então, se é óbvio, por que Jesus está falando? Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar o óbvio na nossa vida. O óbvio que está na frente dos nossos olhos. A gente tem que parar, olhar para o espelho e pensar e refletir para poder enxergar o óbvio. E Jesus está dizendo assim, olha, se você ouve as minhas palavras, você ouve os meus ensinamentos, você ouve aquilo que eu digo, você vai à sua igreja e ouve lá a palavra de Deus sendo ministrada, você ouve os cânticos, né? Você senta na frente da televisão e ouve uma pregação, a palavra de Deus sendo ensinada, você abre a sua Bíblia e medita nela. Se você faz tudo isso, mas você não pratica aquilo que está meditando, então você se compara a um homem insensato, imprudente, tolo, que construiu a sua casa em cima da areia. Então Jesus está nos mostrando que se nós ouvirmos a sua palavra, mas não a praticarmos, seria melhor a gente nem ter ouvido. Porque ouvir e não praticar significa ser tolo, ser ridículo, estar sujeito à vergonha pública, porque um dia a nossa casa vai ruir, vai desmoronar. A construção que a gente fez vai parar no chão, alguém pode se machucar nesse processo. É uma coisa muito séria isso. Então, se a gente está edificando a nossa vida de uma forma que os ensinamentos de Cristo não têm sido a base de tudo aquilo que nós fazemos, irmão, de tudo, porque o alicerce está embaixo de tudo que é feito acima dele. As paredes, o telhado, o forro, a laje, o que for, tudo é feito em cima do alicerce. Então, se nós edificamos a nossa vida e as coisas que nós fazemos, se nós fazemos escolhas e tomamos decisões todos os dias e não consideramos os ensinamentos que nós recebemos do Senhor Jesus, nós estamos construindo a nossa vida em cima da areia e um dia ela vai ruir. E aí a gente vai ficar dizendo, como diz o tolo, né? Por que Deus? Por que eu? Por que isso aconteceu comigo? E é por isso que Deus nos traz para refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui fazendo um check-up hoje. Vamos fazer um check-up da nossa vida. Nós estamos fazendo as coisas do modo como nós devemos fazer? Porque senão ainda dá tempo de corrigir. Ainda dá tempo de voltar e corrigir a fundação que não foi feita. Ainda dá tempo de escavar os pilares e fazer algum reforço. E corrigir o nosso rumo e a nossa direção. Porque tudo que Deus quer, quando a gente está fazendo uma coisa errada, quando a gente está numa direção errada, quando a gente está num caminho errado, tudo que Deus quer é a nossa conversão. É que a gente saia do caminho errado e volte para o caminho certo. É só isso que Deus quer. E o povo de Deus, nós precisamos entender que as bênçãos que nós tanto nos esforçamos para buscar de Deus, né, e para lembrar a Deus que nós precisamos. Como a gente gosta de lembrar a Deus das coisas que nós precisamos, né? Todo dia a gente faz as nossas orações para dizer a Deus aquilo que nós estamos precisando, como se Ele não soubesse. Isso é falta da gente conhecer a palavra de Deus, é falta da gente conhecer o Sermão do Monte aqui. Leia o capítulo 6, Deus já sabe de tudo que você precisa. Você pode até conversar com Ele a esse respeito, mas você tem que conversar com Deus com base numa pessoa que já sabe aquilo que você está conversando, e não com base numa pessoa que esqueceu daquilo que você está dizendo. Deus sabe de cada coisa que nós precisamos. Até os cabelos da sua cabeça, acredite se quiser, estão contados. Deus sabe tudo a respeito de você. Muito antes de você ser concebido ou concebida, Deus já sabia de toda a sua vida.
da pessoa que você seria, daquilo que você realizaria, das suas escolhas, das suas atitudes, dos seus acertos, dos seus erros. Tudo Deus já sabe. E é com base nisso que nós precisamos conversar com Deus. Sim, com base naquele que já sabe. Ele já sabe, aí a conversa é outra. A conversa é: Pai, onde é que eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Talvez o erro seja simplesmente ouvir, mas não colocar em prática. Aprender, mas não executar aquilo que aprendeu. Não colocar em prática, não colocar em uso na nossa própria vida. Às vezes aquilo que a gente ouve, a gente acha que aquilo é para os outros, não para nós. Porque às vezes a gente fica ouvindo a palavra de Deus, dizendo: fulano bem que podia estar aqui para ouvir essa palavra hoje. Mas se o fulano não está e é você que está, então a palavra é para você, não é para o fulano. Ou talvez Deus esteja fazendo de você o mensageiro dessa palavra, para a pessoa para quem você está pensando aí, lembrando, né? Mas Deus é bom. Deus avisa e fala e tenta nos corrigir das coisas erradas que nós fazemos. E se nós tivermos o coração quebrantado, se nossos ouvidos estiverem abertos, se a gente estiver atento, muitas vezes Deus vai falar conosco, nos corrigir. Ele vai evitar que a gente se machuque à toa. Ele vai evitar que a nossa construção caia, porque ela está sendo feita em cima da areia e não da rocha. Porque quem constrói sobre a rocha, cai a chuva, as enchentes e o vento sopra. É a mesma situação que enfrentou aquele que construiu sobre a areia. A mesma, idêntica. Então a gente vai enfrentar na nossa vida, o que esse texto nos diz é isso, as mesmas situações que todas as pessoas enfrentam. Deus não nos criou, não nos fez, nos colocou no mundo para nós sermos super protegidos, como nós mesmos às vezes fazemos com os nossos filhos. A gente tem essa mania, a gente acha que o melhor para os nossos filhos é protegê-los das situações. Não, Deus pensa diferente. Ele entende que o melhor para os filhos dele é expô-los às situações. Deixa eles passarem pelas situações, deixa vir as tempestades, deixa vir o fogo, a água, deixa vir tudo. Porque o importante não é a gente não passar por dificuldades, isso não é importante. O importante é a gente vencer as dificuldades, superar as dificuldades. Nós somos o único ser do planeta Terra, o único ser que é capaz de lidar com dificuldades, raciocinar, pensar, se reposicionar, se corrigir, mudar de rumo, mudar de posicionamento, refletir, considerar, aprender. Nós somos o único ser capaz de fazer isso. Todos os outros seres criados são capazes de muitas coisas, mas não são capazes disso. Então nós somos criados para isso, para enfrentar as situações e para vencê-las. Se nós estivermos edificando a nossa casa sobre a rocha, é exatamente o que Deus diz que irá acontecer. Nós vamos enfrentar as tempestades, as chuvas, os ventos, como todo ser humano enfrenta. Mas nós vamos vencê-los. Nossa casa vai ficar firme, porque ela tem um fundamento. Ela está edificada sobre a rocha. Volta um pouquinho agora para o versículo 21 a 23 do capítulo 7. Né? A sua Bíblia deve estar aberta ainda aí. Então é na mesma página, né? Algumas coisas que Jesus disse no Sermão do Monte, eu gostaria de passar junto com você agora, para a gente refletir, para a gente considerar. Já que a gente está aqui vendo que a gente deve, edificar a casa sobre a rocha. Então, quais são os ensinamentos que Jesus está falando, que Ele já nos deu e que nós devemos praticar? Vamos passar por alguns deles para que a gente tenha a oportunidade de conferir isso na nossa vida, de checar isso no nosso coração, para ver se a gente realmente está fazendo isso ou não, né? Então, o versículo 21 diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Alguns importantes ensinamentos Jesus deixou aí, né? Então, o que Deus vê quando Ele olha para um ser humano, para um líder, para alguém que ensina, para alguém que governa na vida da igreja? Não é se ele fala Senhor, Senhor, não é se o discurso é bonito, se o discurso é completo, se o discurso é abrangente, se o discurso é correto. Deus não olha para o discurso, Deus olha para aquilo que a pessoa faz com o discurso. Então Jesus diz aqui: olha, você fala Senhor, 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 você ora, você visita pessoas, você prega a palavra de Deus, mas você não obedece, você não faz a vontade do Pai.
Você pratica o mal, não é isso que está dizendo aí? Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, eu não conheço vocês. Então, se você pratica o mal, não adianta todo o seu discurso bonito, toda a sua aparência de santidade, toda a beleza que as pessoas veem em você. Nossa, aquele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quanta sabedoria, quanta unção. Muito cuidado com essas palavras saírem da sua boca, muito cuidado, que você não sabe de nada da vida de ninguém, quem sabe é Deus. Às vezes aquela que nós achamos que está ungida ou ungido, nem conhece a Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas não me conhecem. Eles praticam o mal, eles fazem as coisas erradas, então eles não me conhecem. E o dia que eles chegarem para mim dizendo Senhor, Senhor, né, no seu nome fizemos muitas coisas, né, nós plantamos igrejas, no seu nome nós falamos a palavra de Deus, no seu nome nós oramos e pessoas foram curadas. Jesus vai dizer para eles, sabe o quê? Sai para longe, vai embora, some daqui, eu não te conheço. E esse te conheço nos fala sobre um Deus que se relaciona conosco, com cada um de nós, pessoalmente. Pessoalmente. Deus não se relaciona com seus filhos através de intermediários. Você pode até pedir para uma pessoa fazer uma oração por você, mas se você mesmo não orar e não conversar com seu pai, tem alguma coisa errada. Porque Deus quer conversar com você. Quando Cristo morreu e o véu que separava, que separava o lugar santíssimo do santuário, do lugar santo dos santos onde ficava o sacerdote, aquele véu se partiu ao meio. Aquilo foi um símbolo que queria dizer o seguinte: agora a porta está aberta, Cristo é o caminho, ninguém vem ao Pai senão por Ele, mas através dele qualquer um pode chegar à presença de Deus. Então Deus quer se relacionar com você, tete a tete, como diz no francês, face a face, pessoalmente. A sua conversa é com Deus, não é com os intermediários de Deus, não é com o pastor, não é com ninguém. Estou dizendo que você não tem que obedecer, que você não tem que ser submisso a uma liderança, que você não tem que ser cuidado por alguém. Todos nós precisamos ser cuidados por alguém, viu? Todos nós precisamos prestar contas da nossa vida a alguém. Se a gente não tem alguém para prestar contas da nossa vida, a gente vai fazer um monte de besteira. E vai talvez ser tarde demais quando a gente perceber isso. Nós precisamos prestar contas da nossa vida a alguém. Mas nós precisamos nos relacionar com o nosso Pai face a face, pessoalmente. Nossos assuntos nós vamos resolver intimamente com Ele. E Jesus diz como isso tem que ser feito. Entra no seu quarto, ou no seu escritório, ou no seu banheiro, ou no seu carro, fecha a porta e sozinho você e Deus conversa. Abre o seu coração, diz aquilo que você está sentindo, diz a verdade. De Deus você não pode esconder nada, então nem tente. Abre o seu coração, fala do que você está sentindo. Pode não ser bons sentimentos, pode não ser coisas boas, mas seja sincero. Porque Deus odeia mentira e hipocrisia. Deus odeia alisamento, aquela coisa de ficar, meu pai, como o senhor é bom, isso e aquilo, lá no seu coração você está remoendo raiva de Deus. Às vezes você está com raiva de Deus, porque você não concorda com aquilo que Ele está fazendo na sua vida, e você não tem coragem de abrir a sua boca e dizer isso a Ele, e Ele sabe. Abra o seu coração para Deus, se possível todos os dias, se não possível uma vez por semana, de vez em quando, mas abra o seu coração diante de Deus, porque Deus vai se relacionar com você pessoalmente. E se Deus não te conhece pessoalmente, o dia que você chegar na presença dEle, reivindicar, entrar para o reino dEle, você vai ser escorraçado, escorraçada. Sai daqui, eu não te conheço, você não faz parte. Então não basta ouvir aquilo que Jesus tem falado e ensinado, a gente tem que trazer isso para dentro do nosso coração e da nossa vida e praticar. E não basta a gente dizer muitas coisas belas e bonitas, a gente tem que praticar. E o que mais que a gente pode ver aqui mesmo no Sermão do Monte, né, a respeito dessas coisas? Vamos lá para o versículo 13 agora, vamos retroceder mais um pouquinho no capítulo 17, no capítulo 7 de Mateus, né? Mateus 7,13. Olha só, muito simples o que Jesus diz aqui, muito bonito, muito profundo. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, que leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita
e o caminho difícil levam à vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Eu li errado, eu li assim: a porta estreita, a porta larga é o caminho fácil. Está errado. A porta larga e o caminho fácil, é assim que está escrito na minha versão, levam para o inferno, e muitas pessoas andam por esse caminho. Mas a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Então, andar com Deus, andar com Jesus, né? Crer e praticar a palavra de Deus não é uma coisa fácil. Não é fácil. O caminho de Deus não é um caminho fácil. Não é um caminho onde as coisas vão ser facilitadas para a gente, simplificadas, embelezadas. Não é o caminho, não é o caminho onde todo mundo está indo. Tem gente que gosta de ir por onde todo mundo está indo, né? Você conhece pessoas assim, talvez você mesmo já foi ou seja uma dessas pessoas. Ah, mas espera aí, todo mundo está fazendo, então é isso que eu tenho que fazer. Eu vou ficar no meio da maioria. A maioria que sabe o que está fazendo, né? Muito pelo contrário. Na palavra de Deus a gente vê a maioria errando muito. Muito longe daquilo que Deus quer, do propósito de Deus. Não é na maioria que está o acerto. Então, muito cuidado com o caminho mais fácil, o caminho mais largo, o caminho mais bonito, o caminho que todo mundo está pegando. Aquilo que todo mundo está fazendo, não é isso que Deus quer que você faça. Muitas vezes não é. O caminho de Deus, muitas vezes, vai parecer extremamente difícil para nós. Vai ser uma escolha difícil, vai ser uma atitude difícil pegar esse caminho, tomar esse caminho. Ele é apertado, ele é estreito, ele é íngreme, ele é difícil, mas é o caminho que leva, de fato, à vida, diz Jesus. Então, cuidado com aquilo que todo mundo está fazendo, com aquilo que todo mundo está aprovando, com aquilo que a maioria acha que é certo. Ah, mas todo mundo faz assim. Todo mundo faz assim. Muito cuidado, abre o olho, porque provavelmente esse não é o caminho de Deus para a sua vida. Não é isso que Deus quer que você faça. Deus provavelmente vai te pedir para escolher o caminho mais difícil, mais complicado, mais sinuoso, mais apertado, aquele que você normalmente não pegaria. O que mais? Volta mais um pouquinho no capítulo 7. Olha, veja só, nós estamos aqui passando por algumas coisas, ainda estamos no capítulo 7, né? Começando do capítulo aí, ó, de versículos 1 a 5. Isso aqui é uma coisa muito importante também. Todas as coisas que Jesus ensinou aqui são importantes. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julguem os outros para que vocês não sejam julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, meu irmão, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Esse último versículo já é uma outra coisa. Então Jesus está falando aqui sobre o hábito que todo ser humano tem, que nós temos, de estabelecer julgamento sobre a vida dos outros, de falar da vida do outro, né? Ah, mas o fulano está errado demais, está fazendo tudo errado, olha só o que ele está fazendo. Ah, mas o ciclano, meu parente e tal, meu irmão, amo muito ele, mas olha só, que coisa que ele está fazendo. Então a gente gosta muito de analisar a vida do outro. E agora a gente tem uma ferramenta ótima para isso, chama Facebook. Oba, agora dá para a gente saber tudo que está acontecendo na vida do outro. E tem gente que gosta de se expor mesmo e vai e põe tudo que está na vida lá, e aí você fica sabendo mesmo tudo que está acontecendo. Com quantos que já casou, quantos filhos que já teve, e quantos problemas que tem, e o que está acontecendo. E aí, olha lá, ó, tá vendo? Eu falei para vocês, ó. Aí você fica apontando o seu dedinho, nós ficamos apontando os nossos dedinhos, fazendo as nossas continhas sobre a vida dos outros. E Jesus, resumindo, nos diz aqui: olha para a sua própria vida, procura um espelho na sua casa, vai se olhar no espelho. Em vez de você fazer julgamento, né, de você fazer decretos e condenações sobre a vida das pessoas que você conhece, julgue a si mesmo. Porque o critério que você usar
para julgar as pessoas, um dia você vai sentar diante de Deus e Deus vai usar esse mesmo critério com você. Você vai experimentar do seu próprio remédio. Está prometido, está escrito aqui. Então o que Jesus está dizendo é para a gente melhorar o nosso julgamento. É para a gente mudar a nossa forma de julgar as pessoas. Está dizendo aqui, não faça julgamentos. Não faça julgamentos. Não estabeleça sentença sobre a vida dos outros. Não fique fazendo contas da vida dos outros. Cuide da sua própria vida. Você vai prestar contas de você mesmo a Deus um dia. Essas pessoas também irão prestar contas a Deus. Então, se alguma coisa você puder fazer para ajudar, ajude. Mas se você não puder fazer nada para ajudar, não fique emitindo suas opiniões. Não fique dizendo o que você pensa, sem ser solicitado. Não fique dizendo às pessoas o que elas devem fazer com a vida delas, sem antes refletir sobre a sua própria vida. E se você está no caminho certo, se você está sendo obediente, fiel a Deus, andando na presença de Deus. E mesmo que tudo isso esteja acontecendo, não julgue ninguém. Não julgue as pessoas. Não condene. Deixe isso para Deus. Embora haja um parênteses na palavra de Deus, irmãos, a respeito disso, porque isso Jesus está falando de uma questão pessoal, do indivíduo. Mas lá, se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 6,2, você vai ver Paulo defendendo a igreja como quem um dia irá julgar o mundo. Porque está escrito que um dia a igreja, irá, assentada com Cristo Jesus, ser usada para julgar as nações. E isso é um outro contexto. Uma coisa é a igreja, uma coisa são duas pessoas. Você sabe quantas pessoas fazem a igreja? Alguém sabia disso? Jesus falou assim: se 2 ou 3 se me reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. Então como é que você começa uma igreja? Você acha uma outra pessoa para andar com você. Aí você vai orar com ela, você vai louvar a Deus com ela, aquilo é uma igreja. Segundo a palavra de Deus, é uma igreja. Certo? Então se você quer começar uma igreja, você arruma uma outra pessoa. Porque você sozinho não é igreja, mas 2 juntos, buscando a Deus, buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, já são uma igreja. Cristo está ali no meio deles, o Espírito Santo está ali. E lá em Mateus 18, versículo 19, diz assim: se 2 de vocês concordarem sobre alguma coisa sobre a terra, Jesus está dizendo isso, se 2 de vocês concordarem a respeito de alguma coisa, isso vai ser feito nos céus. E isso remete a uma lei estabelecida lá no livro de Deuteronômio, acho até que eu anotei aqui, Deuteronômio 17, que fala das 2 testemunhas. Você sabe como é que se estabelece que uma coisa é verdadeira? Você chama 2 testemunhas idôneas. Se 2 pessoas disserem que uma coisa aconteceu, então ela realmente aconteceu. Agora, se uma pessoa só disser, você não pode dizer que aquilo é verdade. Então isso é um princípio bíblico para a verdade. E é por isso que Jesus fala: então se 2 de vocês concordarem sobre a terra, está feito, está resolvido nos céus. Então se a igreja se senta para julgar os seus próprios membros, para dizer, para aconselhar, para corrigir, para ensinar, esse julgamento, irmãos, ele tem que ser feito mesmo. Agora, se nós nos levantamos como indivíduos para emitir opiniões sobre as vidas das pessoas, isso não vai ajudar nem as pessoas e nem a nós. É uma coisa extremamente perigosa. Agora vamos voltar mais um pouquinho, nós já estamos quase terminando. Mateus 6. Eu vou te dar um dever de casa. Você vai pegar a sua Bíblia e vai ler os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus cuidadosamente essa semana. Vai dedicar um tempo generoso para isso. Você vai pegar a hora mais tranquila do seu dia, a hora que você vai dormir, a hora que você acorda, a hora mais tranquila que você puder encontrar. E você vai meditar sobre isso aí. Para você aprender um pouquinho sobre o que Deus espera de você e sobre como Deus já abençoou a sua vida. Inclusive muitas coisas que você tem pedido a Deus, Ele já te deu. Está aí. Como é que você vai alcançá-las? Conhecer a palavra de Deus e praticá-la é um modo da gente ser abençoado por Deus. Capítulo 6 de Mateus, versículo 19. Olha só o que diz aqui. Jesus está dizendo: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aí a gente tem que meditar com bastante cuidado, viu, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para você.
talvez 100% das pessoas que estão aqui agora estão fazendo exatamente isso aqui: acumulando riquezas, acumulando tesouros, ajuntando nessa terra. Talvez 100% das pessoas dessa igreja, eu estou me incluindo nisso, estão fazendo exatamente isso aqui que Jesus falou para não fazer: ajuntando, guardando e acumulando. Você sabe o que isso mostra, irmãos? Isso mostra que a gente não entendeu nem percebeu o que é o reino de Deus e como é que ele funciona e o valor que ele tem na nossa vida. E por isso a gente continua a valorizar demasiadamente as coisas dessa vida em que a gente está, como se isso aqui fosse muito importante. Vou dizer um negócio para vocês: os 80 anos que a gente provavelmente vai viver aqui, cada um de nós, alguns vão chegar a 80, outros um pouco menos, outros vão passar de 80, em média 80 anos. Esse é um número até bíblico, está escrito: o homem vive entre 70 e 80 anos, está na Bíblia. Esses 80 anos, para Deus, isso é nada, é zero, porque Deus está na eternidade, que é para onde Ele vai nos levar quando nós saímos daqui. Então, até a gente chegar lá na eternidade, a gente não tem noção de tempo. Pode esquecer. Se você acha que o tempo é uma coisa importante, se você acha que seus anos estão passando rápido, está passando rápido mesmo, muito mais rápido do que você pensa. Vale muito menos do que a gente pensa a vida que a gente tem aqui no planeta Terra. Muito menos, muito menos. A gente supervaloriza o nosso tempo aqui, a nossa passagem aqui. E por que a gente supervaloriza o nosso tempo aqui, a nossa passagem no planeta? A gente também faz o que Jesus falou para não fazer aqui. A gente quer construir coisas boas e duráveis, que a gente vai deixar para os nossos filhos. A gente quer guardar, a gente quer ter, a gente quer fazer, quer realizar os nossos sonhos. Nada disso vem de Deus, tudo isso vem de nós, nosso coração. Não estou dizendo que é errado você trabalhar, você adquirir coisas, você construir coisas, você edificar na sua vida. Edificar não é errado. Errado é pôr o coração nisso. Como disse Jesus, está no capítulo 6 de Mateus aqui: se as suas riquezas prosperem, não coloque nelas o seu coração, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Mateus capítulo 6. Aonde está o nosso coração? Essa é a grande questão de Jesus para a nossa vida. Onde é que você está colocando o seu coração? Porque se o seu coração está no reino de Deus e nas coisas do reino de Deus, bênção, porque é lá que as coisas vão durar, é lá que elas não enferrujam, que elas não estragam, que elas não se deterioram, que o bicho não come, que o ladrão não rouba. É isso que diz Jesus. Agora, se as coisas que você está fazendo, que você está edificando, está construindo, você está fazendo tudo isso aqui, mau negócio, péssimo investimento do seu tempo e da sua vida. Então, se Deus te der a oportunidade de ter alguma coisa, amém, bênção, ótimo. Se Deus te der um bom trabalho, te der recursos, bênção de Deus. Tudo que vem de Deus para nós é bom, mas isso é para você usar no seu reino. Você sabe como é que a igreja, quando começou, funcionava? Vai lá em Atos, no capítulo 1 ou capítulo 2, vamos achar lá. O livro de Atos, depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí a gente entra em Atos. Como é que a igreja funcionava nesse sentido que a gente está falando lá no princípio? E eu creio que é assim que ela tem que funcionar hoje também. Vamos lá, Atos capítulo 2, lá no finalzinho do capítulo, 43. Nós estamos falando aqui da igreja, pouco tempo depois de Jesus ter partido, de ter subido aos céus, o Espírito Santo é descido sobre a igreja, e aí os apóstolos, que antes viviam escondidos, assustados, morrendo de medo, de repente se tornaram homens ousados, cheios do Espírito Santo, e eles pregavam a palavra de Deus, davam testemunho de Deus diante das autoridades que queriam matá-los, da mesma forma que tinham matado Jesus. As mesmas autoridades que mataram Jesus, Pedro e João e outros apóstolos deram testemunho diante delas a respeito de Jesus, correndo o risco de morrer também. Cheios do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo. Olha como é que eles viviam. Versículo 43 do capítulo 2 de Atos: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um.
Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. Nas suas casas partiam o pão, participavam das refeições com alegria e humildade, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. E isso é uma igreja. Como é que a nossa igreja se encaixa nisso aí? De 0 a 100, nós estamos sendo 100 uma igreja da época dos apóstolos, essa igreja aqui, e 0 uma igreja completamente diferente, que não tem nada a ver com ela. Onde é que nós estamos nessa escala? E eu não estou dizendo aqui que a igreja tem que ser comunista, que ninguém pode ter nada, tem que trazer tudo, distribuir. Não é isso. O que esse texto nos ensina é que o nosso coração tem que estar no reino de Deus. Assim como Jesus está falando lá. Então pare de ajuntar, pare de guardar, pare de comprar. E comece a pensar naquilo que Deus tem te dado como instrumento, como ferramenta para o reino de Deus, que foi por isso, exatamente por isso que Deus te deu. Então se você tem uma casa boa, uma casa bonita, com muitos quartos, amém, que bênção, irmão. Começa a hospedar, começa a receber missionário, pastores. Vem aí a convenção agora no início de março, recebe bastante gente, enfia dentro da sua casa, cuida dessa gente, abençoa essa gente. Você tem uma sala boa? Começa a reunir pessoas. Se você não tem o dom de compartilhar a palavra de Deus, arranja alguém que tem e leva para dentro da sua casa e começa a chamar seus amigos, seus colegas de trabalho. Comece uma igreja ali. Comece a usar as coisas que você tem em benefício do reino de Deus. Se o povo de Deus hoje no Brasil, irmão, são 43 milhões de cristãos evangélicos declarados no censo de 2010. 43 milhões, para vocês terem ideia, a população da França é de 63 milhões de pessoas. Se 43 milhões de pessoas, se 1% começar a fazer isso, nós vamos revolucionar a igreja desse país. Você sabe do que a igreja desse país precisa hoje? Você sabe do que a nossa igreja precisa? Do que nós precisamos? Nós precisamos voltar para o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos voltar para um Evangelho que a gente pratique, não um Evangelho que a gente ouve e que a gente fala a respeito, um Evangelho que a gente faz a respeito. Nós precisamos nos tornar aquilo que nós dizemos que nós somos: povo de Deus, igreja de Deus, palavra de Deus para essa sociedade. E é por isso que se fala muito hoje uma coisa chamada missão integral, missão na íntegra na vida da igreja. Missão na íntegra é a igreja vivendo como ela tem que viver de fato, interferindo na sociedade, contribuindo com a sociedade, participando da vida da sociedade. É uma igreja que entra onde ela tem que entrar, através dos seus membros, através das pessoas que estão ali. Não entra como instituição, ela permeia através dos seus membros. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, irmãos. Se a luz ficar escondida embaixo da cama, ela serve para quê? Se o sal não salga, ele serve para quê? A igreja tem que transformar a sociedade. E esse missão na íntegra, inclusive o pastor Davi Pelosi, quando ele falou lá, ele falou da igreja, a igreja missão na íntegra, é a igreja que eles estão plantando lá em Paris. A igreja ela tem que se envolver com a sociedade. A igreja ela tem que ter compromisso com o reino de Deus. Nós temos que ter uma vida 100% compromissada com o reino de Deus. E eu sempre volto para esse mesmo versículo de Mateus capítulo 6. Nós vamos encerrar com ele aqui. Esses versículos, né? Mateus 6, versículo 33. É a conclusão de tudo que a gente está falando aqui hoje. É a conclusão, é o resultado de a gente construir a nossa vida alicerçada no reino de Deus, na palavra de Deus, nos princípios de Deus. É o resultado de a gente conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e praticar. Diz assim, Mateus 6,33: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Eu li aqui, faltou ler um versículo, né? 2. Vamos voltar lá para o 31. Vou ler do 31 em diante, Mateus 6,31. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arrumar bebida, ou onde vamos conseguir roupas? Pois os pagãos é que sempre estão procurando essas coisas. Então as pessoas que não conhecem a Deus estão sempre correndo atrás de alguma coisa, é o que ele está dizendo aqui.
O Pai de vocês que está no céu sabe, aqui, lembra daquele texto que eu falei para vocês? O Pai sabe. Ele sabe do que vocês precisam. Mateus 6,32. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo que desejamos, tudo que sonhamos, tudo que queremos, tudo aquilo que Deus tem para nos dar, está nisso aí. E nós colocarmos o reino de Deus como prioridade na nossa vida, praticarmos esse evangelho como ele tem que ser praticado, construirmos a nossa vida sobre o alicerce que deve ser construído, sobre a rocha e não sobre a areia. E aí virão sobre nós essas bênçãos aqui, que Deus fala. Vamos meditar sobre essas coisas, considerar essas coisas na nossa própria vida. E se nós não estamos conferindo com isso aqui, se nós não estamos conferindo com a palavra de Deus, é hora de mudar. É hora de mudar. Deus não tem nada contra mudança. Mudança de rumo, conversão, mudança de atitude, é tudo que nós precisamos. Quero que você fique de pé agora para a gente orar.